começar lançando uma pergunta para vocês. Meu nome é Eline Coragem, e é coragem de nascença mesmo, coragem de certidão de nascimento, a coragem vem do meu pai. E a pergunta que eu de coragem faço para vocês é: para que serve o medo? O medo que eu também tenho, que eu não vou dizer todas, né? Mas que a grande maioria das pessoas sempre tem medo de alguma coisa. Medo da violência, medo de uma doença, medo de assalto, medo de barata. Esses dias eu estava chegando no meu prédio, não sei se vai ter alguém aí do prédio me escutando, estava chegando no meu prédio e uma vizinha minha parada assim, a uns 2 metros, 3 metros para frente. Ai, Eline, me salva! O que foi? Eu não vou dedurar ela aqui o nome dela. O que foi? Ela falou, tem uma barata ali. E eu e barata, nós somos, assim, inimigas mortais. Uma de nós duas tem que morrer. Até hoje, quem morreu sempre foi a barata. Eu ainda tô aqui, ó, vivinha para contar a história para vocês. Então, eu sou daquela assassina de baratas que pisa na barata, sim. Eu preciso ver que a bichinha foi morta, senão eu não durmo. Matei a barata para poder passar. Tá aí, o medo dela de barata. Ela falou que não é medo, que é pavor. Que ela realmente não... Ela não passou, ela estava esperando o rapaz da pizza para levar a pizza. Ela ficou ali parada, o rapaz da pizza do lado de fora do portão. Eu estava chegando da rua com o Breno, e daí a pizza lá fora e ela querendo pegar a pizza. E eu salvei a vida dela. E quando a gente fala de medo, é medo mesmo. E para que serve esse medo? Esse medo serve para proteger a gente. Pode parecer meio ilógico, né? O medo é para proteger. Sim, ele é para proteção. Quando você fala assim, eu não vou acelerar o carro, que eu tenho acelerar numa velocidade muito alta, que eu tenho medo de bater, ele está protegendo você do quê? Do medo de morrer, talvez? Do medo de se quebrar numa batida de carro? Ah, eu não vou saltar de paraquedas, eu tenho medo de altura. E medo do quê? É medo da altura? E aí, cada pessoa tem um tipo de medo, mas o que eu quero, o essencial daqui desse medo que a gente está falando, é que ele serve para proteger você, ele serve para te cuidar, para cuidar de você, para te dar uma precaução. Eu tenho medo, então é um cuidado. Muitas vezes as crianças, a gente fala assim, não tem medo de nada, esse daí vai, não tem medo de nada. Eles não têm a noção do perigo, eles não sabem ainda, quando pequenos, calcular, nossa, se eu cair dessa altura, eu vou me machucar. Eles ainda não conseguem ter essa noção. Por isso que o medo neles é menor. E a maioria dos medos dizem que somos nós que colocamos, né, esse medo nas crianças quando a gente fala sobre bicho, sobre homem do saco, sobre medo do escuro. Dizem que a maioria dos medos somos nós que colocamos, né? Então, serve para proteger a gente. E tem um ser que também vem na nossa infância e que serve para proteger a gente. Ele serve para fazer a gente sobreviver. É exatamente para isso que ele serve. E aí, o que é o sobreviver? O sobreviver é simplesmente te manter vivo. Não é nada além daquilo. Então, se eu estou no mar, na piscina, estou querendo oxigênio, não estou conseguindo respirar, estou com medo de morrer afogada. O que eu quero ali para sobreviver é o meu oxigênio. E quando pequeno, a gente passa por vários medos. Eu, vocês, a gente vivencia vários medos. Dentro da nossa própria casa. E aí, existe um mecanismo do nosso cérebro que faz a gente sobreviver. Se eu agir dessa maneira, é mais fácil de eu sobreviver do que se eu agir dessa maneira. E aí, você, seus irmãos que cresceram na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, passaram muito provavelmente pelos mesmos medos, mas vocês encararam de maneira diferente. Para um, chorava quando estava com medo, outro, quando estava com medo, se escondia. Outro estava com medo e ia enfrentar o medo. Eu estou com medo, mas eu quero proteger meus irmãos que são caçulas. Então, eu vou enfrentar o medo. Cada um reage de uma maneira. A gente fala do medo para nos proteger. O medo está dentro da onde? O medo está dentro da nossa mente. A gente pensa no medo. Claro que, no caso da barata, como eu te falei, a gente viu, a gente não, ela, né? Minha vizinha viu a barata e deu medo nela. Na mente dela, falou, você tem medo disso. Na mente dela. Ela poderia pensar assim, como ela pensou, tenho medo, ela poderia pensar, um bichinho desse tamanho, eu consigo acabar, aniquilar com ele, que é o que eu penso. Eu não gosto de barata.
Não é medo, é nojo, sabe? Quando parece que a barata vai andar em você. Então, entre eu e ela, eu ganho a batalha. E o meu pensamento não é o medo, o meu pensamento é: eu sou muito maior que você, eu vou acabar com você. Uma de nós duas tem que morrer e que seja você. Então, eu acabo com a barata. E aí que eu trago para vocês essa frase, que a mente, ela é nossa melhor amiga e nossa pior inimiga. A hora que ela mostra a barata e fala: você tem medo de barata, barata não é legal, barata não é boa, barata é nojenta, você tem medo de barata, ela está agindo como nossa inimiga. Quando ela fala assim: Eline, você tem nojo da barata, mas vai lá e pisa nela que você é mais forte do que ela está agindo como nossa amiga. E isso tudo vem ali da nossa infância. Na nossa infância, nossa mente protegia a gente, e hoje, essa proteção que a gente não precisa mais, porque nós somos adultas, ela continua na nossa cabeça. Só que hoje ela continua atrapalhando, ela continua colocando na nossa cabeça coisas que a gente já pode fazer, mas a gente não faz porque aquele medo continua falando ali com a gente. Hoje, como que funciona hoje a nossa mente como nossa amiga e como nossa inimiga? Tem horas que você fala assim, eu vou dar um exemplo da academia, que é um exemplo que eu me identifico muito. Me matriculei na academia, comprei a roupa, comprei ali o tênis específico, a mochila para ir para a academia, fiz a matrícula, tô ali falando para minha mente: Eline, que legal, agora vai dar certo, agora você vai fazer academia e tal. Aí eu acordo, olho lá para fora aquele tempinho. Eline, acho que hoje não é um bom dia para começar a academia. Essa é minha mente sendo minha inimiga. Eline, esse não é um bom dia para começar a academia. Aí a minha mente, que é minha amiga, fala assim: Eline, é um ótimo dia, você já tá com tudo, você já tem o material, tem a roupa, bora, bota a roupa e vamos lá para academia. Aí ela fala assim: Eline, tá um frio, toma chuva, você vai a pé, imagina pegar guarda-chuva. E você fica nessa conversa interna. Uma voz que fala vai, outra voz que fala não vai. Quase sempre, porque eu não posso deixar de falar para vocês. Nessa hora, quando eu falo para vocês se surge na infância, todo mundo fala assim: Eline, pelo amor de Deus, deixa eu ver logo isso para ver logo os medos que eu botei no meu filho. Deixa eu ver o estrago que eu já fiz nos meus filhos. Ó, você não fez nada de errado e nem se você quiser, você vai fazer, tá? Você não consegue botar de propósito. Por quê? Porque aquele medo que surgiu, aquela maneira de você se proteger daquele medo, não foi o seu pai e a sua mãe que fizeram isso com você. Você vivenciou uma situação e a maneira como você encarou essa situação que trouxe esse modo de pensar em você. Como eu falei, seu irmão ficou com medo, chorou. Seu outro irmão ficou com medo, fugiu, foi se fechar no quarto. E o outro irmão falou: peraí, eu vou quebrar tudo porque aqui eu tenho medo, mas eu resolvo. Então, cada um reage de uma maneira diferente à situação, tá? Então, a maneira como seu filho reage às situações que você proporciona para ele é a maneira como ele encara, é a maneira como ele vai vivenciar esses vilões da mente dele, que hoje protegem ele quando ele é uma criança. Conforme ele vai crescendo, ela para de proteger e começa a atrapalhar.